Pedro, muito obrigado, viu, Pedro, por aceitar o convite, tá certo? É um prazer. Quero deixar registrado Pode aqui, estar aqui a câmera. registrar aqui agradecimento a Ângela Brodbeck, que foi através dela que eu cheguei até você. Ela talvez entre, porque já é muito tarde lá na Suíça, essa hora já é muito tarde e ela deve estar descansando. Mas eu conversei com ela agora há Realmente. pouco, talvez ela consiga ainda entrar, já agradeci a ela e a todos que estão chegando. Quero comunicar também que essa live vai ficar salva e será retransmitida pela rede SDP TV, canal de streaming, na próxima quinta-feira, dia 26. Então, a próxima quinta-feira é dia 27. Desculpa, 27. 21, Vai ser 27. retransmitida, eu aviso quando chegar um dia antes e faço a divulgação. Vai ser transmitida para o mundo inteiro. É um canal de TV que eu participo de 3 programas e essa live de hoje ela vai ser retransmitida para o mundo inteiro. Então, mais uma vez, boa noite a todos. E Pedro, você se apresenta na sua rede social como desenhista, como criador de conteúdo, né? O que é que Sim. veio primeiro? Quando foi que tudo começou? E desde quando você desenha? Bom, é, entre os dois, a primeira, entre as suas profissão que eu segui foi no quesito de criador de conteúdo. Eu faço, inclusive, quem quiser, o nome do meu canal do YouTube é Mister Topen. Eu faço edits de jogos. Eu acho que eu já estou com o meu canal já tem 1 ano e meio, 2 anos, talvez, há pouco tempo. E o desenho, eu desenho desde que eu me entendo por gente. Eu acho que quando eu nasci, eu já devo ter nascido com um lápis na minha mão. É, mas, tipo, eu nunca desenhei em quesito profissional, sabe? Eu desenhava mais como um meio de diversão e só para terminar. Eu nunca pensei em chegar a vender. Eu comecei no ramo profissional lá para o início do ano passado. Então, eu estou treinando realismo e trabalhando com desenho agora já tem mais ou menos 1 ano e meio. Já vai fazer 2 anos. Vai fazer 3 anos. E você, desse período que você, desde criança para até hoje, você estudou em alguma escola de desenho ou você vai aprendendo sozinho, é autodidata? Essa é uma pergunta interessante, porque muita gente já me perguntou: Pedro, tu desenha dessa forma, tu com certeza deve ter feito algum curso aí desde que tu era pequenininho. Não, gente, eu não fiz nenhum curso na minha vida. Agora que eu estou começando entre aspas, fazer um curso que eu comecei ano passado, estou continuando ele agora, mas tipo, antes, nunca fiz curso nenhum. Tudo que eu aprendi a fazer foi através de vídeo na internet, que eu vi os caras fazendo e eu copiava no papel. Maravilha. Você mora no Crato, que é do estado do Ceará. Você nasceu aí também? Fala um pouco da tua infância. Na minha infância, Que foi um dia desse, né? é, Foi um dia desse, é um dia desse, foi ontem. ainda sou tão novo, né? Falar da infância. Não, eu digo Mas, assim, é, você mora com seus pais, tem irmão, tem irmã, essas coisas. tenho, eu moro com os meus pais, meu pai e minha mãe, e eu tenho uma irmã, que, inclusive, para quem estiver interessado, ela está fazendo faculdade de medicina. Então, daqui a alguns anos, quando ela se formar, vão para o consultório dela. Sobre minha infância. Desde que eu era bem pequenininho, eu sempre tive, digamos assim, uma uma vontade de desenhar. Tipo, algo me induzia a desenhar. Às vezes eu me pegava desenhando, às vezes sem nem ter motivo. Eu rabiscava até na mesa da minha escola, por exemplo. É, tipo, eu fui uma pessoa que cresceu muito assistindo desenho. Desde que eu era pequenininho, eu amava assistir desenhos animados. Eu assistia Ben 10, assistia Incrível Mundo de Gumball, assistia até My Little Pony. Olha isso! Caramba, E eu, desde que eu era pequenininho, eu sempre fui aquela criança, tipo, como é que chamam aqui? Criança bicho ruim. Porque eu era muito maligno. Muito, 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 muito. Eu só fazia o que não é prestava. mesmo. Eu já
tomei choque uma vez porque eu enfiei meu dedo na tomada quando eu era menor, tomei um choque grande. E uma das histórias que eu mais gosto da minha infância é sobre como o pessoal pergunta como eu consegui essa cicatriz aqui no meu queixo. Que é incrível. Eu estava andando de triciclo e eu caí do meu triciclo na minha escada. E aí bateu o queixo bem na quina. Daí surgiu a minha famosa cicatriz. Tenho orgulho dela até hoje. Coisas que vêm pro bem. Aí, tipo, desde que eu era pequenininho, eu até já falei isso na live da Ângela, eu sempre tive, uma coisa que não faltou na minha vida foi apoio, no quesito de desenho, tanto dos meus pais, dos meus parentes, dos meus amigos, até gente que passava aqui em casa, me apoiava pra caramba. Então, tipo, desenho sempre foi algo que eu amei, é algo que eu vou amar pra sempre, vou morrer amando isso, e eu agradeço primeiramente a Deus e a minha família por tudo que eles fizeram por mim, por todo o apoio que eles me deram, principalmente meu pai e a minha mãe, porque se não fosse por eles comprando o material para mim, minha irmã também, foi ela quem comprou meu primeiro kit de desenho profissional, inclusive eu agradeço a ela até hoje por isso. Se não fosse por eles, eu tenho certeza que eu não estaria onde eu estou agora. Então, minha infância, podemos dizer que foi uma das melhores possíveis, porque eu tive tudo que uma pessoa como eu poderia querer, que é o apoio. Porque, sabe, é como eu digo, sem apoio, não importa o quanto você ama aquela coisa, você não vai fazer ela, porque sem apoio dos outros, você mesmo não vai se apoiar naquilo. Pedro, me dê licença aqui. Primeiro, agradecer o pessoal que está chegando e perguntar, além da professora Karina, se meu som está muito baixo para todo mundo. Está baixo, está piorando, está aumentando. Malu, boa noite. Poeta Wilgara, boa noite. Cristiane, o Debrando Primo, meu querido. Penha, Lima. Mili Amaro, eu acho. Rogério Ator, boa noite. Lismari, seja bem-vinda. Enfim, deixa eu ver aqui. Camilo está ótimo, o som está ótimo. Grande poeta. E, Karina, será que é o teu... Então, tá, consegue me escutar? Vamos em frente. Tem pergunta aqui já na caixinha, deixa eu ver o que é. Sobre o áudio. Vê aí, Karina, por favor, se melhorou. Para você, no caso, né? Carol, boa noite. Ok, obrigado pelo retorno. Olha, tô vendo um monte de gente aí que eu conheço, viu? Inclusive, Malu. Tô vendo que Malu aí tá na live. Oi, Malu. Ei, quer uma recomendação? Chama ela para fazer uma live com você. Grande artista também. E melhor, artista digital. Desenha até melhor do que eu. Chamarei, Malu. Chamarei. Será uma honra, sim, com certeza. Mas me diga uma coisa. Você já saiu para outro estado? Já apresentou sua arte em outro local, em outra cidade? Como é isso? Bom, a última vez que eu saí do estado, que eu fui para um outro estado, foi na minha viagem com meus parentes para Pernambuco. E, infelizmente, naquela época eu não era desenhista, entre aspas, profissional, eu não trabalhava com isso. Então, eu não tinha pasta de desenho, então eu acabei não levando nenhum. Não expus a minha arte lá. Mas uma próxima viagem que eu fizer um dia aí, se tudo der certo, eu vou levar minha pasta, eu vou fazer o máximo possível para poder expor. Inclusive, a viagem para Pernambuco foi muito boa, porque ela me deu bastante ideia para desenho. Quando eu visitei as praias, inclusive em uma das praias, quem já foi lá vai saber que tem um forte, né? Uma das praias tem um forte lá bem grandão de guerra. E tipo, aquilo ali me deu muita ideia para fazer desenho, sabe? Foi na ilha de Itamaracá? Oi? Na ilha de Itamaracá tem um forte. Eu acho que era esse, não, mas eu só não vou conseguir lembrar agora porque minha memória é meio fraquinha. Porto Orange, parece. Porto Orange. Mas que bom. Agora, você lembra do seu primeiro desenho, Pedro? Oi? Lembra do seu primeiro desenho? Oh. Guardou ele. É uma relíquia. Guardou ele. Cara, acho
eu tenho ele guardado por aqui, velho, mas eu guardei num lugar tão bom, incrível, até eu mesmo esqueci onde eu guardei. Mas eu lembro do que ele era, se eu não me engano, foi do Zumbi, do jogo Plantas versus Zumbis, de PC, que era um jogo que eu jogava pra caramba quando era mais novo e foi um dos primeiros desenhos que eu fiz com relação a jogo. Agora, primeiro desenhão mesmo, eu lembro exatamente, era um boneco de palito com as armas que era tipo sendo um monte de soldado na guerra. Eu lembro, nossa, eu olhando esse desenho hoje, eu fico tipo, ai, eu desenhava desse jeito, gente. Cara, Que tipo, os fios tudo tortos, os bonecos de palito, os tanques parecendo um bando de caixa velha. Então, tipo, aquele choque quando você pensa assim, caraca, eu desenhava desse jeito e agora eu tô assim. Nem parece que é a mesma pessoa que estava desenhado. que bom, né? Que bom que teve essa evolução. Tá? Você trouxe. É evidente que você vai mostrar alguma arte sua aí, né? Vai mostrar. Diga. Muito bem, olha aí. Deixa eu ver qual eu pego aqui primeiro. Eu sei que eu já mostrei isso aqui na live da Ângela, mas eu vou mostrar ele de novo porque ele é o meu favorito. Mostre, mostre. Vem aqui. Desenho do personagem Dom Vito Corleone, que eu fiz esse ano mesmo, acho que foi na metade desse ano. Perfeito, Pedro. Ele é o personagem lá do filme Poderoso Chefão. Se eu não me engano, esse foi um dos trabalhos mais curtos que eu já fiz, porque eu acho que ele me levou, acho que só acho que umas 7, de 8 para umas 10 horas, talvez, de trabalho só. Poxa, caramba. Ah, Você disse só, deixa eu ver. Pegar um menorzinho você dessa. disse Ó, só o brincando último ou desenho que eu sério? postei. Lincoln Clay, protagonista do jogo eletrônico Mafia 3, que inclusive é o meu protagonista do jogo Mafia favorito. O que eu gostei nesse desenho foi a parte do detalhe da barba dele. Não sei se vocês estão conseguindo ver, Sim. mas tem como se fosse um fiapinho na barba dele. Tipo, isso aqui, eu fiz um por um. Você não pode fazer tipo riscado, você faz fio por fio. E também porque eu nunca tinha tentado fazer uma textura de tecido no capacete dele. Então, foi um desenho que eu consegui aprender um pouquinho mais da técnica com ele. Muito Hum, bom, Pedro. Muito bom. Mais ou menos 8 horas é para fazer um desenho desse? depende. É porque, tipo, depende do tamanho da folha, depende da própria imagem que você está usando, depende do nível de detalhe que você vai colocar no desenho. Então, isso afeta a hora do desenho. Tipo, tem esse desenho aqui, do Logan, que ele me levou umas 12, 13 horas para fazer. Foi o desenho que mais demorou para fazer. Porque, tipo, eu investi muito no detalhe, era uma folha muito grande e foi a minha segunda tentativa em um desenho na folha A3 em realismo. O meu primeiro foi aquele ali do José de Alencar. Não sei se você está conseguindo ver, eu vou pegar aqui, ó. Sim. A folha aqui vai cair, mas beleza. Erros técnicos. Esse aqui foi meu primeiro desenho realista na folha A3, que foi José de Alencar. Inclusive, meu detalhe favorito dele é a barba, que é uma técnica muito, tipo, muito bobinho. O pessoal pergunta, como que tu faz essa barba branca? E, tipo, a técnica é tão simples. Pega a ponta seca de uma caneta, afunda a folha e pronto. Tá aí, sua barba branca. Porque aí quando você vai passar o lápis em cima, a grafite não vai pegar. Aí vai ficar branco. Por isso que dá efeito de barba. Agora, desenhos como esse aqui, que tipo, são uma folha menor e que não precisa de um investimento tão grande, tão perfeito, tão perfeccionista assim em detalhe, me leva, sei lá, 5, 7 horas para fazer. Caramba. Ô Pedro, diz uma coisa. Você já aceita encomendas, já vende, você vive disso financeiramente ou está começando ainda? Cara, acho que a gente pode dizer um pouco
dos dois, porque eu praticamente comecei, eu tô aceitando encomenda assim, já tem mais ou menos, acho que quase um ano. Consegui vender bastante nesse meio tempo. E estou começando agora, mas estou vendendo. Eu estou investindo nisso, já tenho para cada tipo de arte. Tipo, a forma que eu monto o preço é pelo tamanho, pela imagem, pelo material e pelo tempo. Esses são os requisitos que eu uso para poder medir o preço. Então, sim, inclusive quem aí tiver na live quiser um desenho, me chama aí no privado que eu faço. Maravilha. Estão pedindo aqui, Pedro, para você falar de Rosângela. Pode falar? Obrigado, segundo a minha salinha preferida da escola. Eu que pedi para eles na aula lá. Rosângela, infelizmente, não está na live, porque ela me falou que ela ia ter faculdade agora, então, infelizmente, ela só vai poder assistir depois. Mas eu vou falar. Rosângela, professora muito querida minha da escola do governo, que inclusive eu estudo no Governador Virgílio Távora. Rosângela, professora muito querida, muito simpática, muito calma. Quer dizer, calma quando ela não está com muito ódio para atacar alguém para fora da janela. Simpática quando ela não está, sei lá, me ameaçando de me torturar se eu fizer barulho. Fofa se ela não estiver estressada para degolar a garganta de uma pessoa. Mas, no final das contas, ela é realmente uma professora muito boa, professora de literatura. E ela foi a primeira professora que realmente me fez querer ler um livro, porque antes era uma pessoa que detestava leitura. Aí, quando eu conheci ela, com base em alguns ensinamentos e ameaças, eu comecei a me apegar à leitura. Muito bom, coisa boa. Então, palmas para ela, né, Rosângela? Palmas para você também, lógico. Seus desenhos, Pedro, desculpa a ignorância, entre aspas, mas eu pergunto assim, eles são nesse formato, nesse tipo de desenho preto e branco, é isso? Só Sim. preto e branco. Cor de grafite, né, que a gente chama. Porque com lápis, a cor do lápis, quando você faz, é essa mesma. Você faz colorido? Não, ainda não. Eu já usei lápis de cor, eu sei mais ou menos pintar, misturar as cores, fazer sombra, mas eu ainda não estou estudando para fazer realismo com lápis de cor. Isso aí eu vou deixar para daqui a alguns anos, porque primeiro eu quero ficar o melhor possível, tipo, no nível talvez do meu professor Maicon, que ele também é um artista profissional. Quando eu ficar no nível dele, talvez aí eu vou procurar algum curso, ou então estudar sozinho, quesito de desenho, até porque eu tenho amigos meus que desenham com lápis de cor e que talvez eu peça para eles me ensinarem. Então, no momento, eu não faço realismo com lápis de cor, porque eu ainda não tenho fundamento e nem técnica para isso ainda. Mas quando eu aprender, pode ter a certeza de que eu vou começar a vender e expor minhas artes coloridas. Joia, joia, joia. Além desse Instagram, pessoal, quem não segue, siga, tá? Por favor, é o @universo.p00. Você tem o YouTube, que é o Mr. Topper 7716, é isso? Se eu não me engano, o nome do canal é só Mr. Topper. Topper com 2P. Mr. Topper com 2P. Então tá lá na bio do seu Instagram. É só clicar lá e o pessoal já tem acesso ao canal do YouTube. Tá lá na bio do Instagram. Né? O canal no YouTube e a minha conta do DeviantArt, que inclusive, para quem aí tá na live e quer achar um lugar bom para postar arte, para tipo quem tá começando, eu recomendo o DeviantArt, porque lá ele é um lugar específico para esse tipo de coisa, específico para postar desenho. E ele tem um alcance muito grande. Tipo, é gigantesco. Eu posto uma arte minha lá, tá o quê? Mais de 100, 200 visualizações em poucas horas e um monte de gente já comentando. É muito bom, eu recomendo.
Coisa boa, maravilha. É, no começo, quando você, nas primeiras artes, nas primeiras pinturas, desenhos que você fazia, qual a maior dificuldade naquela época e hoje qual é a maior dificuldade que você tem? Se tem, né? Hum, bom, quando eu comecei a fazer desenho, quando eu comecei a desenhar, quando eu era bem pequenininho, eh, eu nunca necessariamente vi uma dificuldade, até porque eu só, né, como toda criança, eu só fazia o que saísse na folha, era maravilhoso. Mas aí, quando tipo, eu já fiquei um pouquinho mais velho, já comecei a estudar um pouco de desenho, porque eu estava estudando desenho de anime, mangá, essas coisas na época, que eu também trabalho com isso. A maior dificuldade que eu tinha era de aprender anatomia. Porque, tipo assim, para quem, tipo, talvez não manje de desenho, é um pouco leigo nisso, pensa que é só fazer uma cabeça, um corpo, dois braços, duas pernas e pronto. Tá aí o seu desenho. Mas para quem trabalha com isso, trabalha com desenho, como chamam, a mão livre, ilustração de anime, mangá, essas coisas, você tem que aprender, você tem que estudar primeiro a anatomia do corpo humano. A anatomia mesmo, tipo a anatomia do braço, do rosto, do tórax, porque aí você vai pôr a anatomia no próprio desenho, porque tem que ter a lógica de o espaçamento entre dois olhos. Geralmente é um olho no meio da testa. Tipo, o espaço entre os dois olhos, aqui do nariz para os dois olhos, é um outro olho. O nariz, ele tem que ter um detalhamento maior, porque, tipo, ele é a coisa que mais chama a atenção no nosso rosto, por ele ser a única parte do rosto que está na horizontal, enquanto o resto tá na vertical, enquanto o resto está na horizontal. A boca tem que ter o detalhamento dos lábios e depende fazer o enraizamento do queixo, deixar evidente. Dependendo do rosto que seja, tem que ir alterando o formato aqui do queixo, conectando com o pescoço para não ficar nem muito grosso nem muito fino. Então, tipo, só isso que eu falei é tipo 5% do estudo do rosto. Que ainda tem musculatura e tem o resto do corpo, é muita coisa. Então, tipo, essa era a minha maior dificuldade. Trabalhar a anatomia, principalmente de rosto. Hoje em dia já está um pouquinho melhor, então minha maior dificuldade agora no desenho à mão livre é a anatomia do corpo, porque ainda não estou muito bem em quesito de proporcionalidade. Tanto que esses desenhos que eu faço aqui, todos eles eu uso a técnica do decalque. E no que consiste? Você pega uma folha branca, que é onde vai estar o desenho, onde você vai desenhar. Pega uma outra folha branca, que aí um lado dela você pinta completamente com o grafite e você pega a imagem original, a imagem que você vai usar para desenhar. Você pega a folha branca, que vai desenhar, bota ela na mesa, bota a folha com a parte pintada com grafite virada para a folha branca e a folha que você vai usar para desenhar em cima. E aí você passa o lápis em cima da folha, da imagem que você vai desenhar, e aí ela vai aparecer do outro lado da folha. Então, tipo, é uma técnica que ela ajuda bastante no desenho, mas, claro, eu não vou viver disso para sempre. Eu vou aprender a fazer a mão livre, porque aí torna algo ainda melhor. Maravilha. Você pode mostrar mais alguns desenhos para a gente, Pedro, por favor? Posso? Vou pegar aqui o meu favorito. Aqui, ó. Eita. Foi um desenho que eu gostei muito de fazer, porque foi a primeira vez que eu usei o pincel. Porque, tipo, essa folha, como ela é muito porosa, quando você passa a grafite aqui em cima, fica como se fosse umas manchinhas brancas, porque a folha ela tem os fundos porosos. E aí, quando você usa o pincel, o que é que acontece? Você ganha uma... Deixa eu tentar pegar a luz. Você ganha uma suavidade na folha, porque ela vai preenchendo os espaços que estão em branco e as partes porosas. Então, tudo vai ficar com grafite. Aí também aqui no rosto, tipo, deixei ele mais suave, entendeu? E aí outra coisa que eu gostei também foi que eu pude treinar o quesito de um desenho mais de anime, com, tipo, tem até o efeito aqui do blushzinho, né, na bochecha, e misturar o cartoon com o realismo. E é um personagem de um mangá que eu gosto muito. Então, foi um desenho que eu realmente gostei muito de fazer. Outro que tem aqui é o... Deixa eu pegar ele aqui.
que eu acho que quem vê esse desenho aqui vai saber de quem é, porque é de uma cantora muito famosa, a Billie Eilish. E, tipo, foi um desenho que eu gostei de fazer, porque, tipo, pegava todo o rosto dela, era somente o rosto, e aí eu tive que trabalhar coisas tipo, fazer da sobrancelha, que, de novo, fazendo fio por fio, passando o esfuminho e o pincel, e o detalhe aqui das sarnas e o olho, que eu dei muito detalhe no olho também, ó, fiz o reflexo da câmera, da luz, porque quanto mais detalhe você coloca, mais vivo fica o seu desenho. E quem olhar direitinho aqui, quem estiver enxergando, dá para ver alguns fiozinhos brancos aqui, e isso é a técnica do boleador, para fazer fio branco. Estava mais evidente no desenho do Machado de Assis, mas aqui também tem uns fios finos brancos. Massa. Muito, muito legal. Pedro, você já completou 18 anos? Não, eu tenho 17 agora. 17, né? Quais são os seus projetos para o futuro? O que é que você sonha? O que é que você deseja no futuro, daqui os próximos 5 anos? 5 anos? Tá. Primeiro, quando eu finalizar os meus estudos, quer dizer, não finalizar meus estudos, até porque minha professora já falou, nunca se termina o estudo. Você está sempre estudando, querendo ou não. Quando eu terminar a minha escola, quando eu sair do Vigílio, eu pretendo seguir eu pretendo fazer a faculdade de teatro, porque eu quero trabalhar também como ator, porque também é uma arte que eu gosto muito. Eu gosto muito de atuar, tanto que eu interpreto, acho que uns 5, 10 personagens por dia. Depois, quando eu estiver fazendo a faculdade de teatro, enquanto eu estiver fazendo ela, e sempre, claro, eu vou estar estudando técnica de desenho para aprimorar eles todo dia, o máximo que eu puder, porque só se aprende desenho desenhando. Não é vendo aula nem nada disso, é desenhando. Você só vai aprender a desenhar bem se você desenhar todo dia. Isso é o que eu digo para todo mundo aí. Quem fica nessa historinha de procrastinar, dizendo, ai não, eu faço amanhã, eu desenho, eu vou assistir uma aula, vou estar aprendendo. Não vai estar, não. Enquanto você não estiver desenhando, você não vai aprender nada que você estudou na aula, mesmo tendo assistido 100 horas de aula. E aí, depois que eu finalizar a faculdade de teatro, claro, eu vou seguir, talvez, na carreira de dublador, de ator, e quando eu já tiver um pouquinho mais de relevância, tipo, meu canal no YouTube tiver conhecido, minha conta no Instagram também, aí eu vou viajar para outros lugares. Tanto que o primeiro país que eu quero visitar é a França, eu quero viajar para Paris, depois, tipo, Nova York, Japão, Tóquio. Então, tipo, o que eu espero para mim nos próximos 5 anos, pelo menos, é completar minha faculdade de teatro e ascender na minha carreira, tanto como artista quanto como ator. Maravilha, Pedro. E você começou quando a estudar teatro? Qual foi sua influência para estudar teatro? Bom, em quesito teatro, é quase semelhante a desenho, a origem, porque da mesma forma do desenho, eu falei, né, que eu assisti muito desenho animado, tipo Ben 10, My Little Pony, essas coisas. E o que mais me marcou na época, que foi, acho que em 2007, foi quando lançou o famigerado Transformers. Quando esse filme lançou, e eu na época, como uma criança que tipo, eu tinha 1 ano naquela época. Aí quando eu vi aquela cena dos robôs gigantes se espancando, se destruindo, uma explosão ali, outra aqui, porque filme do Michael Bay só tem explosão. E eu vendo aquelas cenas, eu fiquei tipo, caraca, mano, pô, já pensou se eu estivesse fazendo isso? Já pensou se tipo, eu estivesse no lugar desses robôs ou dos humanos que aparecem? Tanto que uma das frases que eu mais lembro de Transformers é a famosa frase do Optimus, que é o "Eu sou Optimus Prime".
que inclusive o Guilherme Briggs, um dublador maravilhoso, ele com aquela voz imponente dele. E aí depois que eu vi Transformers, eu comecei a imitar as cenas. Tipo, quem me visse naquela época na sala assistindo Transformers, eu tava lá imitando o movimento dos bichos, imitando o que eles estavam falando e treinando o tom da fala deles. Porque, tipo, uma coisa é eu falar aqui agora, eu sou Optimus Prime. Outra coisa é eu falar, tentando fazer a voz dele, tipo, eu sou Optimus Prime. Tipo, tem a diferença no tom da voz, no sotaque dele. Porque, tipo, se eu usasse o sotaque nordestino no Optimus Prime, ia ficar tipo, eu sou Optimus Prime. Ia ficar zoado, entendeu? Então tem que treinar sotaque, essas coisas. E eu fui começando a partir daí, desde pequenininho, que eu gosto de imitar fala, interpretar personagem, imitar cena. Então, e claro, algumas pessoas na época diziam que eu parecia mais um doido por ficar espancando o vento, mas eu nunca deixei que isso me abalasse, eram poucas pessoas que diziam isso. E então, hoje em dia, né, pretendo seguir na faculdade de teatro, depois fazer design gráfico, talvez, não sei. E tipo, todo dia eu interpreto algum personagem diferente. Tanto que eu sou aquele tipo de pessoa que quando vê um personagem e gosta muito dele, começa a ter o mesmo comportamento em base, o mesmo comportamento que ele. Tipo, se eu vejo o Optimus Prime num dia e eu gostei pra caramba dele, no dia seguinte eu vou estar tipo, todo marrento, com cara fechada, falando com uma voz mais grossa. Já incorpora o personagem. Incorporo total o personagem. Quando eu vi o filme, tipo, na época, quando lançou Gato de Botas 2, recentemente no cinema, eu fui assistir lá no cinema. Quando eu vi o personagem do Lobo, que é dublado em inglês pelo Wagner Moura, que inclusive é um grande ator brasileiro, cara, eu fiquei, tipo, chocado com o quanto um ator brasileiro entendia tanto daquele inglês. Tanto que, se Mariana tivesse na live, eu faço depois, agradeço a ela aí por estar sendo uma ótima professora de inglês lá na minha escola. E aí, tipo, às vezes eu me pegava falando as frases do Wagner Moura em inglês. Eu já treinava inglês desde que eu era pequenininho, pelos filmes de Transformers e outros filmes aí, que eu ia imitando o que os personagens falavam. Tipo, claro, eu falava tudo errado. Mas eu fui repetindo as falas a um ponto de que eu falava exatamente o que eles diziam. Tipo, tem uma cena no Gato de Botas 2 que o lobo ele tá conversando com o gato. E aí, tipo, na versão em português ele fala, ora, ora, se não é o próprio Gato de Botas. Só que na versão em inglês, com a voz do Wagner Moura, ele fala mais ou menos assim. Well, well, if it isn't Puss in Boots himself, in the flash. Então, tipo, atuar é algo que eu sempre gostei de fazer, interpretar é algo que eu sempre me apaixonei por fazer. Obrigado. E aí, tipo, eu chegava na escola imitando essas cenas. Claro, alguns povos diziam que eu parecia um doido imitando os personagens, mas outros eles diziam, cara, tá muito bom, velho, tu tem que seguir na faculdade de teatro. Então, de novo, o apoio da galera me ajudou bastante nisso. E falar em galera, deixa eu agradecer o pessoal que está chegando, passando na live. Lúcia de 7696. Cristiano Valentim está elogiando seu visual, seu look. Já é a segunda pessoa que fala do seu look, realmente. Adorei seu look, Pedro. Antônio Marques fala do Alto da Compadecida. Meu pai! Antônio Marques, aí, oi, pai! Fala aí, Malu. Olha ele já virando caminhão. Não tanto quanto você, Malu. Já leu sobre Shakespeare. A professora que lhe ensinou, que lhe incentivou a ler, a professora Rosângela, ela incentivou, você continua lendo bastante, pouco? Eu parei um pouquinho. Quer dizer, não parei. Eu dei uma descansada, até porque eu tô com um cronograma um pouquinho puxado, até por causa da escola. Mas, tipo, Rosângela,
toda vez que a gente está estudando agora as escolas literárias, a gente passou pelo romantismo, agora a gente estava estudando realismo e naturalismo, e aí, tipo, cada uma dessas obras, ela trazia um livro diferente para a gente ler. A gente lia esse livro em todas as aulas, de pouquinho a pouquinho, para poder ir aprendendo sobre cada escola literária. Aí, tipo, ela já trouxe livro do Machado de Assis, já trouxe livro do José de Alencar, e a gente ia lendo todos eles em grupo. Inclusive, sempre que chegava a minha hora de ler, eu sempre tentava pegar o ápice dos personagens, imitava, eu tentava interpretar ele pelo que eu estava lendo na hora. Chega o povo ficava impressionado lá na hora, é muito divertido. Então, sim, eu dei uma sossegada na leitura, mas eu vou voltar. Até porque agora, né, com o advento da internet, eu posso ler o que eu quiser online de graça, não preciso pagar, sei lá, R$ 180 num livro. Pedro, vamos brincar um pouquinho. É uma brincadeira Bora? simples. É aquela brincadeira do bate-abobrinha. É o bate-bola. Eu faço a pergunta rápida, você responde. Eu já faço outra em cima, você responde. Se você achar necessário justificar, fica à vontade. Mas quando você acabar de responder, eu já faço outra. Tranquilo? Para a gente se divertir. Então, eu te pergunto assim: frio ou calor? Frio. Ônibus ou avião? Ônibus. Livro ou televisão? Televisão. Teatro ou cinema? Cinema. Pintura ou desenho? Desenho. Gato ou cachorro? Cachorro. Uma fruta? Banana. Uma comida? Arroz com frango. Uma bebida? Coca-Cola. Fico feliz quando? Estou desenhando. Fico aborrecido quando? Não dão like nos meus posts. Um lugar que você não foi ainda, mas gostaria de ir. França. Um país. País? Japão. Uma lembrança agradável. Minha xícara. Que uma velha senhora fez para mim com o meu primeiro desenho das Tartarugas Ninja. Lindíssimo. Muito bom. Justiça é Necessário. o que é o sucesso? O que é o sucesso? Você alcançar o seu objetivo. Carnaval é Meio termo. Em partes família. é bom e em outras horas me deixa agoniado. Família é Tudo. amigos são Alguns momentâneos, outros são eternos. boate ou barzinho. Tenho que ir um dia. Vacina é Necessário. minha palavra preferida é Lápis. seu maior vício. Jogo. É o quê? Jogo. Jogo. O que te deixa eufórico, animado? Quando sai um trailer de um jogo novo. Isso me deixa animado. Qual a sua maior qualidade? Acho que minha companhia. E o seu maior defeito? A minha falta de paciência. Gargalhada ou um sorriso discreto? Gargalhada. Felicidade ou momentos felizes? Felicidade em momentos felizes. Quando eu estou desenhando e quando estou com a minha família. É melhor ser
perfeito e atrasado ou ser bom e pontual? Ser bom e pontual. Qual é o pior preconceito? Pior preconceito? Todos. Todo tipo de preconceito é ruim. O que é o melhor do Brasil? É o quê? Quando você olha Melhor do para o Brasil? melhor. A arte do Brasil no geral. Perfeito. Tranquilo. E na sua partida lá para o andar de cima, daqui a muitos anos, você é permitido levar um único objeto. Que objeto seria esse que você levaria lá para o céu? Eu vou precisar pensar um pouquinho. Só um objeto. Bom, eu acho que, sem dúvida nenhuma, seria a minha pasta. A minha pasta com os meus desenhos. Sem dúvida nenhuma. Massa. Beleza, essa é a nossa primeira brincadeira. Obrigado, Pedro. De nada. Tá. Muito interessante. Maravilha, maravilha mesmo. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal. Sim, aí pediram aqui para falar, ó. Tem uma pessoa que chegou, pediram para falar da sua amizade com Malu. Minha amizade com o Malu? Sim. Bom, como explicar? Malu, como é que a gente explica a nossa amizade? Foi na época quando eu entrei no Vigília, ano passado, que eu conheci outra pessoa que também é uma grande amiga minha, chamada Maria Clara. Tipo, eu e ela, a gente conversava todo dia, eu e Clara. A gente é muito próximo. E aí, num belo dia, ela me falou que tinha uma irmã. E aí eu falei, por que tu não bota eu pra conhecer ela então? Pra, tipo, a gente ser amigo. Até porque eu gosto de fazer amizade com quem eu puder, né? Claro. E aí, ela me passou o número dela. O número não, o Instagram dela. Aí foi ótimo, porque eu simplesmente cheguei no Instagram dela falando: Olá, a Maria Clara me enviou, quer ser meu amigo? Tipo, eu cheguei como um total estranho perguntando isso. Aí, claro, na época ela ficou meio relutosa, até porque eu era uma pessoa ainda desconhecida, eu entendo. Mas a gente começou a ir conversando, a ir se entendendo. E é algo interessante, porque eu e ela, a gente brinca, a gente diz isso direto. Eu e ela fomos criados por Deus da mesma forma. O mesmo ingrediente que Deus usou para fazer ele usou para fazer Malu. Porque o que a gente tem de parecido não é possível. O que eu gosto, ela gosta. O que eu não gosto, ela não gosta. O que eu faço, ela faz. O que eu não faço, ela não faz. E o que eu acho graça, ela acha graça. O que eu acho besta, ela acha besta. A gente é uma cópia um do outro. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente foi se aproximando, compartilhando segredos, porque, tipo, eu considero que uma amizade é verdadeira quando você compartilha, tipo, não são os maiores, mas, tipo, são alguns de seus segredos íntimos, porque, tipo, vai mostrar para a pessoa que você tem uma confiança nela, e eu também já contei algumas coisas minhas para ela, tanto que eu conheci Malu e Clara numa época que era um tanto conturbada da minha vida, que eu estava com uns problemas pessoal meu, por causa de umas perdas. Também por falta de, acho que de amigos naquela época, que eu tinha acabado de sair de uma escola para entrar em outra, então foi algo um pouquinho difícil o primeiro ano. E aí essas duas chegaram e, tipo, preencheram o vazio que tem dentro de mim. Tipo, hoje são as pessoas que eu sei, tirando a minha família, são as pessoas que eu sei que eu posso contar para qualquer coisa. Tipo, é algo é algo que eu fico meio emocionado em falar, porque são pessoas que realmente mudaram a minha vida para melhor. Eu acho que eu nunca tive um apoio tão grande, tanto em quesito pessoal, quanto em quesito de trabalho, vindo de Clara e principalmente de Malu. Malu, todo dia que eu postava um desenho novo, ela ia lá e comentava. Toda live agora que eu vou fazer, essa peste vai estar lá assistindo, comentando. Então,
tipo, o que eu tenho a dizer é, Malu, eu te amo. Você é a melhor amiga que um ser humano poderia ter. Você me tirou da pior situação possível. Eu devo tudo para ela. Porque ela é maravilhosa. E a forma que eu tô tendo para retribuir o que ela fez por mim é fazendo o mesmo. Então, tipo, Malu é uma pessoa muito especial para mim e eu com certeza faria de tudo para proteger ela e para apoiar ela em tudo que fosse, não importa o que seja. Palmas para Malu. Palmas para Malu. Malu. É muito bom, né? A gente tem uma declaração dessa, uma pessoa importante na vida da gente. É muito bom a amizade, né? Amizade verdadeira, amizade que leva a gente para frente. Isso é muito bom. Parabéns, parabéns a todos vocês aí. Muito bom. E você já, por um acaso, olha, está dizendo, chorei aqui. Você, por um acaso, desenhou a Malu? Malu é bem emotiva, acho que ela deve estar com lagos aqui nos olhos agora. Mas você já desenhou a Malu? Já. Eu fiz uma ilustraçãozinha dela. Eu só não tenho agora, mas eu tenho salvo na minha galeria aqui, inclusive. Malu, depois me lembra de postar no Instagram para que todo mundo possa ver. Eu esqueci até hoje de postar esse desenho. Então, sim, eu já desenhei ela acho que umas 2 vezes. Os dois foram presente meu. E foram desenhos assim, que cada segundo deles era especial para mim. Porque cada linha que eu fazia eu me lembrava de uma situação tosca que a gente já passou. E não está com o desenho dela aí não, porque a gente mostrava em primeira mão ao vivo aí para ela. Infelizmente não tô, mas ela já viu. Eu mandei para ela no Instagram. Ah, massa. Algum outro desenho queira mostrar, Pedro? O mais longo e trabalhoso de todos. Ela está dizendo, por favor, mostra. Eu tô sem ele, Malu. Eu não sei onde eu botei. Mas me lembra, por favor, de postar no Instagram. Eu tenho salvo na minha galeria. Esse desenho aqui foi o famigerado desenho que me levou 13 horas para fazer ele. Foi um desenho, eu não vou mentir. Eu desenho com paixão. Eu boto um pouquinho de mim em cada desenho que eu faço. Agora, esse desenho aqui, amigo, se eu tivesse paciência no dia, eu teria rasgado e chutado para longe. Porque pensa num desenho que me deu trabalho, que me deu raiva, que foi complicado. Eu levei 2 dias para fazer, com a contagem de tempo. Por quê? Porque além do detalhe do rosto desse infeliz, que é cheio de sujeira, com verruga, muita sombra, ainda tem a porcaria do cabelo, que o que não falta é fio branco. Então o que eu fiz o quê? Foi passar o boleador no cabelo todinho. Essa parte aqui mais branca, que é a luz no cabelo. Eu não pintei. Eu tomei o maior cuidado possível para não passar grafite lá em cima. E eu ainda usei um outro instrumento dele, que eu tenho aqui perto, deixa eu pegar aqui. É a chamada borracha elétrica. E é tipo, ela tem um vibradorzinho na ponta dela, que aí quando você aperta para ela começar a apagar, você não precisa tipo, ficar esfregando a mão para ela apagar. Você só aperta, ela vibra e ela vai apagando. Tá aqui, ó. Aqui é a ponta dela. Aí você tipo, tem esse botão aqui, você aperta ele e aí começa. Aí, o que é que eu fui fazendo? Tá vendo esses fiozinhos brancos mais soltos? Sim. Eu peguei essa borracha e eu fui pá. Eu fui pegando e soltando na hora, fazendo bem rápido. Por quê? Porque aí ia dar a impressão de um fio mais solto. E como eu tava com a mão meio fora da folha, eu não tinha exatamente um controle. Então o fio ia ficar mais solto ainda. Fiz a mesma coisa aqui na barba. Ó, tem um efeito de brilho
aqui na barba, tem o efeito da névoa que está saindo da boca dele. O terno também dele, que foi algo que eu gostei muito de fazer, por causa desse efeito de sombra das dobras. Sim. E o mais fácil do desenho, acho que foi o olho mesmo. Porque o olho era o que tinha menos detalhes, eu só tive que usar a borracha para fazer o brilhinho aqui. E aqui o resto do brilho do rosto. Esse desenho ele foi bom e ruim ao mesmo tempo, porque ele me deu trabalho. Eu tive que investir muito no detalhe. Foi o desenho mais detalhado que eu já fiz. E muita gente pergunta, Pedro, por quanto tu venderia um desenho desse aqui? Se fosse esse mesmo desenho, eu diria, numa boa, R$ 350. Rapaz, esse foi então o que você mais demorou fazendo? Foi. E o que você levou menos tempo fazendo foi quantos minutos? Não foram minutos, não. Acho que nenhum desenho realista que eu fiz demorou, tipo, minutos. Todos foram horas. Mas acho que o mais curto que eu fiz foi o que levou... acho que foi umas 4 horas para fazer, que foi o do Lincoln Clay mesmo. Esse desenho aqui, que mesmo tendo bastante detalhe, principalmente na textura da pele, ele foi bem curtinho de fazer, até porque eu estava... agora eu já estou com um entendimento maior, então os desenhos eu exijo menos da minha capacidade para fazer os desenhos, então se torna algo mais rápido. Então, o Lincoln foi um dos mais curtos que demorou no mínimo umas 4, 5 horas. Ficou perfeito, viu? Aquele que você detestou fazer, que deu muito trabalho e tudo, ficou muito perfeito, muito bom. Obrigado. Todos são muito bons mesmo. Então, aquele ali, você se desfaria dele por 350, é? Se chegasse alguém para mim dizendo, eu dou por 350 por 400, eu diria, pega, leve, para bem longe de mim, eu vou ficar só com a foto. Pode levar. Mas, rapaz, deixa eu ver aqui algum comentário, alguma coisa assim. Se tem alguma pergunta, quem quiser fazer, fica à vontade, tá certo? Lismar está falando que esse trabalho é trabalhoso, você aprendeu muito, muito bom. Parabéns, garoto. TV Dia Oficial, trabalho show, obrigado. Malu lembra também, Carol. Barbearia do Pedro, um desenho como este, ele começaria por qual parte da face? Você tem alguma técnica que você começa a fazer o desenho ou você começa por qualquer parte do corpo, do rosto? No desenho, em geral, você tem o padrão de você começar pelo rosto, dependendo de qual é o foco do desenho. Como todos os meus eles têm o foco maior no rosto, então eu começava por todos eles. Agora, a parte específica do rosto que eu gosto de começar nos meus desenhos, porque eles vão me dar o embasamento para fazer o resto, são os olhos. Eu sempre, pelo menos em 99% dos meus desenhos, eu faço os olhos em primeiro lugar de tudo. Porque com os olhos você vai saber onde está cada personagem, cada pessoa, e aí você vai poder fazer o esboço mais detalhado das outras partes da face. Porque o olho, eu entendo ele como a parte mais expressiva do rosto. Porque, tipo, se eu tampar a minha boca, qualquer movimento que eu fizer com minhas sobrancelhas, com meus olhos, eles já vão poder dizer mais ou menos como eu estou me sentindo. Então, geralmente eu tento dar um foco maior nos olhos, que para mim eles são a parte mais importante. É a parte que causa maior expressão, né? Sim. Modifica todo o contexto. Como criador de conteúdo, o que é que você tem feito? Ou seja, se a gente pedir para você fazer um logotipo de uma empresa, um símbolo, você cria isso também? Sim. Até porque agora eu estou tendo, na minha escola, como ela é profissional, estou estudando rede de computadores, eu estou tendo uma matéria agora de gestão de startup e gestão de projetos. E na gestão de startup, o nosso professor, que é o Alcides, ele está dando a matéria justamente de criar sites, criar logomarcas, design, esse tipo de coisa. Tanto que quando eu for estagiar, eu vou tentar de tudo para estagiar numa gráfica. Primeiro, porque é mais fácil. Segundo, porque tem o que eu gosto.
Então, se alguém chegasse para mim dizendo, faz uma logomarca de uma empresa para mim, com um estilo de edição, ou do seu gosto, ou do gosto da pessoa, que eu iria perguntar como é que ele ia querer, qual é o estilo da empresa dela, com o que é que ela trabalha, para poder pensar. Então, eu faria. Eu acho que eu nem cobraria muito, sabe? Porque eu acho que eu trabalharia com algo mais simples. Não sei, eu vou tentar fazer. Acho que eu vou tentar fazer uma logo pro meu canal, pro meu Instagram. Perfeito. Porque aí eu vou ver se o que eu faço agora é digno de exigir pagamento, ou mesmo de trabalhar com isso. Ótimo. Carol Moraes pergunta aqui, qual dica você dá para quem quer começar nos desenhos? Posso repetir a pergunta? Qual dica você dá para quem quer começar nos desenhos? Quem está começando, qual dica? Não invista, para quem está começando, não invista de forma feroz em um material extremamente caro. Porque assim, não importa o quanto de material você tenha, não importa o quanto você pagou em, sei lá, um kit, um estojo de desenho. Tipo, quando a minha irmã comprou meu primeiro kit de desenho, ela pagou R$ 140. O que pode não ser muito, para às vezes quem não trabalha com isso, mas para um artista é muito dinheiro. E tipo, eu sei que mesmo que ela tivesse comprado aquilo ali para mim, se eu tivesse tipo há uns 5 anos atrás, aquele kit não ia fazer diferença nenhuma. Eu ia continuar desenhando torto, ia continuar desenhando mal feito, ia continuar desenhando sem técnica, sem sombra, sem decalque, sem nada. Então, uma dica muito preciosa para quem está começando a desenhar agora. Só desenhe. Veja vídeo no YouTube de pessoas desenhando. Quem tiver condição de fazer um curso, faça. Procure o curso do Charles Lavesco, que é o que eu recomendo, que é o que o professor Rimaico me mostrou. Que inclusive eu tenho que falar dele também, porque foi graças ao meu professor Rimaico, de Educação Física, que é um desenhista profissionalzíssimo ele. Foi ele quem me introduziu ao mundo do realismo e que praticamente me obrigou a desenhar em realismo. Porque eu lembro que antigamente, quando me pediam assim, Pedro, faz um desenho da gente, de pessoa de verdade a fazer. Não, vou não. Eu não gosto não. Eu não gostava de desenhar realista. Eu não gostava. Eu me recusava a fazer isso aqui, galera. Eu me recusava. Hoje em dia, eu estou trabalhando com isso. Olha o karma. O karma chegou para mim agora. Então, para quem está começando, só desenhe. Desenhe todo dia. Sempre que você tiver a oportunidade, pelo menos umas 2, 3 horas, 4 horas, no mínimo, fique desenhando. Sem parar. Qualquer ideia, qualquer coisa que vier na sua cabeça, bote no papel e tente lembrar o que você usou para fazer cada desenho. Porque cada erro vai servir de aprendizado para o próximo. Cada erro que eu cometi nos meus trabalhos aqui, eu não cometo nos próximos. Por quê? Porque eu coloco eles na minha cabeça para não replicá-los nos próximos trabalhos. É isso aí, Pedro. Muito bom. A gente chegando na reta final, mas tem mais umas perguntinhas aqui, coisa rápida. O que te levou a desenhar e optar por pessoas? É a Penha S. Lima. Pode repetir a pergunta? O que me levou ao quê? O que te levou a desenhar e optar por pessoas? O que me levou a desenhar pessoas, certo? Isso. Professores, e também porque depois que principalmente Rimaico ele me introduziu ao realismo, eu que tinha uma visão bem deturpada disso, porque eu pensava assim, vai ficar replicando imagem, copiando imagem, essas coisas. Não, eu quero criar meus próprios personagens, criar meus desenhos. Só que aí eu reparei que realismo ele tem uma coisa muito importante, que é o valor sentimental. Que na época eu não, como eu ainda era meio leigo, eu não acreditava tanto no sentimental no desenho. E aí eu reparei que, poxa, um desenho realista, uma replicação de uma imagem pode praticamente tornar o dia de uma pessoa melhor. E eu tive essa certeza
Isso aqui é uma coisa que eu não costumo falar para muitas pessoas, mas eu acho que é bom falar aqui que eu tenho uma tia que ela foi uma das pessoas que mais me apoiou no quesito de desenho, no quesito de ator, no quesito de tudo. Ela era uma pessoa maravilhosa. E aí, se eu não me engano, ou foi nesse ou foi no ano passado, ela acabou tendo alguns problemas de saúde, diabetes, essas coisas, e ela acabou, infelizmente, falecendo. E, tipo, foi algo que me pegou muito desprevenido, porque eu sou uma pessoa muito otimista, e aí eu tava com a esperança total de que ela fosse melhorar, entendeu? Eu até falei para mim mesmo, quando ela sair daquele hospital, eu vou mostrar todos os desenhos novos que eu fiz para ela, tipo, ficar orgulhosa de mim. E aí, quando veio a notícia para mim, me devastei. Foi, tipo, os 2 piores dias da minha vida. E aí, graças ao apoio de Malu, de Clara, de todo mundo praticamente, eu consegui me acalmar. E aí, depois que teve isso tudo, eu cheguei para o marido dela, que é o da barbearia. Eu cheguei para ele e falei assim: Pedrinho, que é o nome dele, é Pedro, Pedrinho. Pedrinho, o senhor, eu prometo para o senhor que eu vou fazer de tudo para tornar a minha tia imortal, numa folha. E aí, eu fiz o desenho dela. Não estou com ele no momento agora, mas quem vê a minha conta no Instagram vai ver o desenho dela lá. Foi o desenho mais especial e com valor sentimental maior que eu fiz em toda a minha vida. Porque minha tia é uma pessoa que você podia estar na pior, você podia estar sendo um escroto, ela ainda ia ser gentil com você. Então, fazer esse desenho, eu me senti uma responsabilidade muito grande. Nesse dia, eu reparei, desenhar não é simplesmente você criar algo, às vezes, você criar um personagem que você gosta, que você se identificou. Desenhar, principalmente no realismo, é você colocar emoção no desenho. Porque mesmo sendo a replicação de uma imagem, você consegue ter emoção. E desenhar pessoas assim foi o que me levou também a fazer encomenda, essas coisas. E desenhos como esse, mais pessoais meus, tipo, eu fiz esse desenho pro meu tio, eu não cobrei dele. Porque se eu tivesse cobrado, ele me veio como uma pessoa super escrota por ter feito isso. Porque esse tipo de coisa não se deve cobrar. Então, desenhar para mim, depois desse dia, apesar de ter sido um dia muito doloroso, e esse desenho também eu ter carregado uma carga muito pesada, foi também um dia muito bom, porque ele me mostrou o verdadeiro significado do desenho, que aí depois eu vou fazer até uma pergunta para o senhor, para ver qual é a resposta. E aí ele me mostrou, desenhar não é simplesmente você replicar uma imagem, é você tornar a pessoa quem você está desenhando imortal. Porque depois que minha tia se foi, meu tio colocou esse desenho na barbearia dele, na parede, e ele diz para mim que todo dia, quando ele passa lá, ele sente uma energia boa quando ele vê aquele desenho. Ele sente uma energia positiva. E isso, para mim, cara, eu choro, mano, ouvindo isso. Eu me emociono, porque eu nunca pensei em estar fazendo algo assim para as pessoas, entendeu? É realmente algo que me pega desprevenido. Muito bom, que bonito esse seu depoimento, Pedro. Obrigado pela confiança e tranquilidade em passar algo que é tão bonito, né? E o Pedro da barbearia do Pedro está falando assim, verdade, o mesmo está em minha barbearia, ele está dizendo aqui. Então, todo mundo elogiando, batendo palmas, dando os parabéns. É isso aí, Pedro. Muito bom mesmo. É uma pena que no instante passa, já se passou de 1 hora, mas você tem uma pergunta para mim? Tem. Agora eu vou bancar o entrevistador. É uma pergunta que uma professora minha chamada Fran, ela fez para mim não, fez para a sala, no primeiro ano.
E agora eu faço ela para o senhor. Como o senhor definiria arte? E não, eu não, quando eu digo arte, não é somente desenho, pintura, vídeo, edição, essas coisas. É arte no geral. Arte mundial, arte do Brasil, arte de tudo. Como o senhor descreve a arte, como o senhor vê a arte no geral? Arte, para mim, é qualquer coisa que faça o outro evoluir, que faça o outro aprender e que faça o outro despertar a sensibilidade. Então, tudo que fizer o outro crescer, tudo que fizer o outro sentir, né, despertar a sensibilidade, tudo que fizer o outro ser uma pessoa mais educada, culturalmente, tudo que é positivo é arte, seja ela qual for. No teatro, no cinema, na televisão, no papel, na interpretação, numa poesia, num poema, num cordel, numa música, todo tipo de arte positiva que leva o outro para frente, que faz unir as pessoas, tudo isso para mim é arte. Bom, eu fiz essa pergunta porque na época eu lembro que eu respondi algo parecido, realmente parecido com o que o senhor falou, e alguns colegas meus também responderam dessa forma. E é uma pergunta que agora eu fiquei me fazendo durante a live da Ângela. Às vezes, quando eu estou nas aulas de arte com o Frank, ela realmente te estimula a pensar nisso. Fran é uma pessoa, outra pessoa maravilhosa. O que não falta dela em mim é estímulo para desenhar. E aí, toda vez que eu me vejo fazendo essa pergunta, eu sempre dou uma resposta um pouquinho diferente. Porque, tipo, para mim, todo dia, a arte ela está se tornando uma evolução. Porque eu vejo a arte como o sentido de, não somente evolução, mas também no sentido pessoal. Porque tem, tipo, arte que não serve para as outras pessoas, mas serve para o próprio artista. Tipo, tem arte minha que eu nunca mostrei para ninguém, para poucas pessoas eu mostrei, nem posto no Instagram algumas artes, porque elas são coisas que eu sei que somente eu vou entender, que somente eu vou enxergar o verdadeiro significado delas. Então, para mim, a arte ela é dividida em duas coisas, que a arte mundial, que é feita para todos verem, que tem vários significados, que todos podem pensar da maneira que quiser, e a arte de caixa fechada, que somente você e as pessoas que você tem confiança vão ver elas, somente você e essas pessoas vão entender o significado dela. Então, para mim, a arte ela é dividida nesses dois tópicos. Mas a resposta do senhor realmente foi muito boa e começou a me fazer pensar em algumas coisinhas diferentes agora. Que bom, Pedro. Olha, Pedro, eu quero começar encerrando agradecendo a sua presença, agradecendo a sua espontaneidade, tranquilidade, simpatia, né? A sua arte vai muito além do papel e do grafite, do papel e do lápis, do papel e da borracha elétrica. Vai muito além disso. Ela ultrapassa tudo que a gente vê, né? E é preciso olhar com os olhos que o pessoal diz assim, olhar com os olhos da alma, né? Sim. Então, é muito, muito, muito fantástico o que você faz. Desejar a você, primeiramente, saúde com vida longa, cheio de alegria e o sucesso como consequência do seu trabalho e de tudo que você faça, gostando de fazer, com amor, com carinho, com dedicação. Muito sucesso para você e as pessoas aqui presentes, Cláudio Bonfas, Barbearia do Pedro, Malu, Lígia, Memória e Colagem, De Gomes, que chegou agora há pouco, obrigado, De Gomes, lá do Rio, Lismari Vieira, olha, muita gente passou aqui. Agradeço a todos. Cristiane Valentim, um cheiro para você. Cristiane Valentim é apresentadora também da rede SDP TV. Essa live vai ser transmitida pela rede SDP TV na quinta-feira, de amanhã a 8. Eu vou divulgar no Instagram e para você também um dia antes, para você divulgar para as pessoas para assistir na televisão, para o mundo inteiro, que é uma rede de streaming onde a gente aparece no mundo inteiro. Então, muita sorte, muito sucesso, gratidão. E a palavra agora é sua, no que você quiser falar ou quiser ainda
queira falar, mostrar alguma coisa, fique à vontade. E só gratidão a todos. Bom, eu vou ser breve, até para não tomar mais tempo, né? Que eu acho que o pessoal já deve estar aí com sono. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao senhor por ter me dado a oportunidade de aparecer nessa live e, depois dela, né, ter a chance de aparecer num canal, mesmo no YouTube, no canal de televisão, para o resto do mundo inteiro poder ver, ter um alcance ainda maior. Eu realmente agradeço. Isso é algo que vai me ajudar bastante. Agradecer também, primeiramente, obviamente a Deus, né, que me fez da maneira que eu sou. Segundamente, a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, que são pessoas que nunca me deixaram na mão. Aos meus amigos, que são pessoas também maravilhosas, que o que não falta deles para mim são apoio. Principalmente, meu foco maior, um obrigado sincero a Maria Clara e Malu, se vocês duas estiverem assistindo na live ainda. Eu agradeço de coração a tudo que vocês fizeram por mim até hoje e podem ter certeza que a única coisa que não vai faltar de nós é a amizade. Agradecer também às outras pessoas que assistiram a live. Eu vi que mais 3 pessoas novas me seguiram, depois eu vou dar uma olhada em quem são. Para quem talvez queira pedir alguma encomenda, ou então só conversar mesmo, pode me chamar no privado. Sempre quando eu estou livre, eu dou uma olhada nas mensagens. Agradecer também à própria rede de televisão, né? Porque, querendo ou não, eles vão estar ajudando com isso. E eu gostaria de encerrar com somente mais uma frase, que inclusive é a frase que tem no meu perfil do Instagram, que é: a arte nos faz pensar. A arte nos faz refletir. Então, sempre que vocês estiverem em algum momento difícil, ou então com algum problema, por menor que ele seja, às vezes não precisa necessariamente ser um desenho, ser uma pintura. Pode ser, sei lá, assistir um filme que você gosta, ler um livro que você gosta, uma série. Porque aí, aquilo ali, se for algo que você gosta, você vai ficar mais calmo, vai te ajudar de uma maneira ou outra. Então, o que eu digo é: nunca desistam, primeiramente, de vocês mesmos e, segundo, dos sonhos de vocês. Porque vocês só vão conseguir alcançar o que vocês querem se vocês correrem atrás. Quando vocês saírem da zona de conforto e correrem atrás, aí vocês realmente vão conseguir alcançar o que vocês querem. Então, boa noite para todo mundo aí, para o senhor, para quem estiver assistindo. Foi um prazer. Vou falar que nem o professor de Sociologia e Filosofia Beethoven. Foi um prazer inenarrável estar com todos vocês aqui hoje. Espero que tenha mais encontros como esse, não só com o senhor e a Ângela, mas também com outras pessoas. É isso, gente. Eu agradeço por tudo. Maravilha. Obrigado aqui. Tem só mais um comentário aqui de Carol, que ela disse que é mãe da Maria Clara e Maria Luísa. Acho que ela está dizendo isso aqui, que é mãe, PS, mãe da Maria Clara e mãe Maria Luísa. Mãe delas. Né? Boa noite, seja bem-vinda. Todos muito bem-vindos. A live vai ficar salva no Instagram e no YouTube também. Daqui a uns 30 minutos já vai ficar salva. Eu vou disponibilizar para você. Mais uma vez, boa noite. Sigam, quem não segue ainda, siga o Instagram do Pedro, que é esse aí, universo.p00, tá? E lá no Instagram dele tem o link que dá acesso ao YouTube e à página dele lá. A conta do DeviantArt do YouTube. Perfeitamente. Boa noite, Pedro, mais uma vez. Gratidão, sucesso. Conte com a gente, tá? E até uma próxima. Até mais. Obrigado, gente.